Copo, copo, copo. E nada, e nada, e nada, e nada, e nada. Quando estou a falar e o microfone está aqui, eu estou calado, ouve-se bem a minha respiração nos episódios. Yeah? É. Por acaso nunca reparei. Tipo um gordo cansado. Yeah. E não tens Eu sou sinusite. Se tivesse sinusite como eu. Bem, malta, bem-vindos a mais um episódio de Copo. Tenho comigo o Miguel Fernandes, o primeiro. Não és tu o primeiro. Nós acordámos ontem que éramos os dois o Miguel Fernandes o primeiro. Ok, são os dois o É primeiro. oficial agora. Yeah. Oficial. Isto para quê? Comecei logo assim também para agradecer mais uma vez ao Cartucho pelo instrumental. Yeah, pelo beat. Bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Tranquilo. E, para começar, mando já aqui uma pergunta que é... Entrada a pé juntos, Yeah, assim? mesmo assim é pés Uau. juntos. Que é para também desinibirmos aqui um bocadinho. E faz todo o sentido. Ok. Que é, porque é a alcunha de Mitra se tu não és nem chunga nem pequeno. Mas já fui. Não é que eu fosse chunga, mas fui muito pequeno. Eu era sempre o mais baixinho da turma, estás a ver? Yeah. Na básica. Então ficou Mitra daí? Yeah. E o meu irmão, tipo, andava sempre a gozar tipo Rocha Mitra, não sei o quê. Era tipo assim umas expressões muito estranhas. E eu era mesmo muito baixinho, estás a ver? Yeah. E depois, tipo, em 2 anos cresci. É tipo o Bastante. Duarte. Tipo o Duarte agora. Yeah, foi um bocado como o Duarte, yeah. Foi para o ginásio, toda a gente estás mais alto. Mas ele faz batota. Tá? Ele tem palmilhas, de certeza. É capaz. Eu acho que ele Não tem sei, palmilhas para lhe dar uma certa altura. Eu não sou dessas pessoas que diz isso. Não, mas, yeah, não, é por aí, estás a ver? Tipo, eu era mesmo bastante baixinho e o pessoal todo depois, pá, não sei porquê, não sei o que é que começou a chamar isso Mitra, e depois, tipo, acabei por... Não é que eu seja muito alto agora, mas não, tipo, não sou assim tão baixinho. Era uma Mas curiosidade de um de um ouvinte. ouvinte. Uau. Yeah, não, mas é por aí. Ok. Foste meu convidado e convidei-te para vir aqui também porque acho que tem chumbo. Há aí coisas para descobrir porque tu decidiste emigrar. Yeah. 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 E Não, tipo... as circunstâncias fizeram com que tu tivesses de ir trabalhar para fora. Sim, eu estava a estudar, estava a tirar a licenciatura, estás a ver? E eu estava a estudar Relações Internacionais. Yeah. E a verdade é que eu adorei o curso, atenção, mas acabou por ser daqueles cursos que, não tirando mestrado, não tirando doutoramento ou uma pós-graduação, tu não és nada específico. Sim. Entendes? Tu podes envergar por uma profissão de direito, de economia, de línguas, de diplomacia. No entanto, acabas a licenciatura sem ser nada específico. Tu, quando estudas engenharia, acabas o curso e és engenheiro. Imagina, quando tiras advocacia ou direito, acabas o curso e passas os testes e tudo isso, és advogado. Naquele caso, eu senti mesmo, e toda a gente naquele curso sabia, que tinhas provavelmente que ir para mestrado ou ter uma experiência profissional que acrescentasse e tipo, entendesses para que lado é que fosses, estás a ver? No entanto, eu acabei o curso, eu queria ir para o mestrado naquela altura, apliquei para a Economia Internacional no ISEG, fui porque eu gostei sempre mais da parte económica, apesar de toda a minha base que eu estava a estudar Línguas e Humanidades, estás a ver? Mas na universidade e tudo isso acabei por gostar de Economia, queria Economia Internacional, fui aceite, na altura... Agora não sei como é que está, mas na altura era bastante bem cotado aquele curso, mas era tipo 7.000 euros, tipo as propinas, apesar de ser pública, mas estava tipo nos 50 melhores da Europa, economia e tudo isso. Eu queria mesmo na altura é engraçado porque eu queria mesmo fazer aquele curso, então paguei a matrícula, 500 euros, e depois quando comecei a planear tudo e a pensar, ok, 7.000 euros, mesmo arranjando um trabalho e estudando depois de trabalho, e Quantos anos? 700 euros, uma cena. Eram 2. Era anos? uma estrada, era 2 anos. 7.000 com euros estágio. por 2 anos. Com estágio. E eu comecei a pensar, bem, tipo, estou a receber 700 euros, hipoteticamente, estou a estudar à noite, pagar 250 euros ou 300 euros pela renda, eu estava a viver na ajuda, na altura, no Alta Ajuda, porque era perto da minha faculdade, e comecei, tipo, isto não vai dar, tipo, é impossível. Então aquilo que eu pensei foi, ok, não podendo fazer o mestrado, a única coisa que
talvez seja tangível é ter uma experiência internacional. Então, tipo, durante o verão, eu lembro-me que apliquei. A primeira empresa que eu candidatei-me foi para a Bet 365, na altura, a cena das apostas, que na altura trabalhava em Portugal, acho que agora está proibido. Não sei, a cena Não sei, mudou apostas não é bastante, comigo. qualquer das formas, mas porque aquilo que eu tinha a oferecer na altura era tipo a língua portuguesa, para ser Sim. sincero. Então eu trabalho de call center ou algo do género com a língua portuguesa. E candidatei-me a isso, na mesma semana que eu ia fazer tipo a última entrevista, Portugal, o governo acaba por proibir todas as apostas online, foi por isso que começou a placar, Ok. tipo meses depois e tudo isso, então o recrutamento foi completamente parado. E acabei por andar alguns meses, então eu acabei o curso em junho, e mudei-me para a Irlanda em maio, entendes? Então voltei à casa dos meus pais, e é sempre estranho quando estás 3 anos fora. Voltar a casa. Estava em Lisboa, atenção, estava uma hora daqui. Sim, mas, mas- a partir do momento em que já tens aquela liberdade, já te habituas a viver Yeah. sozinho, Yeah. o voltar à casa dos pais não é mau, Não. mas é sentires que já não é a mesma coisa. Estás Yeah. a andar para trás. De certa forma, sim. E ficas ali, ok, o que é que eu vou fazer aqui? Estás a ver? E então eu candidatei-me, lembro-me de candidatar-me no final do ano para várias coisas, ainda fazia alguns trabalhos de freelancer. Eu, na altura, trabalhava bastante em eventos esportivos, ciclismo e coisas assim, tipo a montar coisas, estás a ver? Na logística. Depois, tipo em maio, engraçado, tipo, do nada, 2 empresas começaram a responder, eu fiz as entrevistas, as duas para utilizar português como simplesmente porque eu era falando português, basicamente. E acabei por, do nada, receber a proposta da Voxpro na altura, para ir para Cork. Eu nunca tinha ouvido falar de Cork, nunca tinha pensado em ir para a Irlanda, mas tinha 2 propostas. Uma para ir para Bucareste, uma empresa que era tipo Genpack, uma coisa assim, era também outsourcing, ou ir para a Voxpro. Outsourcing, eu percebo desses É conceitos. terceirização, é basicamente quando é tipo uma parceria, estás a ver? Ok. Tu, por exemplo, trabalhas para aquela empresa que trabalha para uma principal, imagina, tipo a Siemens ou o que for. Eu não quero dar publicidade. Sim, mas estou a perceber. Mas então, obviamente, tipo, na altura já tinha decidido, ok, se eu receber a proposta da Irlanda, vou para a Irlanda. E eu lembro-me de receber a proposta, tipo, literalmente no último dia de Abril, ou uma coisa assim, e disseram-me, ok, tens 2 semanas para estar aqui. E de O repente, treino começa daqui a 2 semanas. E eu, ok, dizer aos meus pais, olha, arranjei um trabalho na Irlanda. Eles, ok. E de dia para a noite, olha, tchau. Em 2 semanas eu lembro, tipo, eu na altura a Airbnb nem era muito conhecida, porque apesar, eu ia trabalhar para a Voxpro, mas era para o contrato da Airbnb. Sim. E na altura, em 2016, obviamente já era conhecida, mas não era tão conhecida como agora. Eu lembro-me de ir à net e, ok, o que é que a empresa faz e tudo isso quando estava a preparar para a entrevista. E depois, cheguei no dia 16 de maio, tipo, com a mala às Foste costas. sozinho. Completamente sozinho, eu não conhecia ninguém em Cork, não conhecia ninguém na Irlanda. Eu lembro-me de estar tipo na Drup e pensar, ok, não conheço ninguém lá, tipo, não tipo, vou a zero, estás a Estavas ver? com medo. Sim, obviamente, tipo, obviamente quando tu vais à internet e vês tipo no YouTube e tudo aquilo que eu vi da empresa era fidedigno, estás a ver? No entanto, eu lembro-me de contactar, isso também acabou por fazer a diferença. Desculpa. Não disse. Eu lembro-me de ir ao LinkedIn, encontrar um português, o Carlos, e contactá-lo do nada, estás a ver? Era um português, tinha alguma coisa em comum, e ele já não estava naquela empresa, mas tinha trabalhado lá. Okay. Então eu mandei-lhe mensagem, ok, eu sou Miguel, não te conheço, não faço a mínima ideia quem tu sejas, mas tipo, procurar um bocado entender-se, ok, é fidedigno, tu já trabalhaste lá, é uma boa empresa, é tipo uma scam, entendes? Tipo, quando vais sem saber nada. Seguro, e ele foi bastante, acabou por fazer um bocado a diferença, entende? Mesmo eu não o conhecendo, sim. mas sempre o facto de ter estado lá, era português na altura, e ainda é português. Okay. De repente, olha, já não sou mais português. Agora, não, mas é o Carlos. O Carlos. Isso veio contradizer toda a nossa teoria há bocado. Há bocado estávamos a discutir que era Vítor e Carlos. Sim. Que todos os Vítores são eletricistas. Ou mecânicos. Este rapaz, por acaso, era tipo marinho ou bio... Era qualquer coisa. Eletricista marinho. Não, porque senão a eletricidade e a água não dá bem. mas Não sei. É capaz, é possível, os Vítor. Agora que eu penso nisso. Carlos Vítor, Carlos Vítor, é isso, não tem apelido. O Vítor da Ventosa.
Yeah, não tem apelidos mesmo. É verdade. Yeah. Não há. Mas então acabou por fazer a diferença. Falei com ele e ele disse: pá, já não estou. Agora, na altura, ele estava em Londres, mas trabalhava 2 ou 3 anos. Ele disse umas coisas boas e as coisas más, entendes? Não foi tipo, oh, isto é tipo, completamente muito bom, uma cena assim. Mas tipo, foi honesto, deu uma opinião dele. E ele disse: pá, isto é só a minha opinião. Tipo, em geral é muito bom, especialmente se é a tua primeira experiência no estrangeiro e tudo isso. E eu cheguei sem conhecer ninguém. Lembro-me que fui para Faro de comboio, porque depois havia tipo direto Faro-Cork. Há muito Na altura, poucos voos. há muitos poucos. Agora tipo havia, Duarte antes é do que me Covid, estava a 2 fazer voos diretos de Lisboa-Cork, mas na altura não havia. Yeah. Então eu cheguei, e eu lembro, por acaso é engraçado, eu lembro-me de chegar e eu pensar, ok, vou chegar lá, tipo, eles pagavam-me 2 semanas de casa, estás a ver? Sim. De acomodação. E eu pensar, bem, eu vou chegar lá, estava tipo, bem contente de chegar e ver as pessoas, e eu sabia que eram espanhóis e alemães, uma cena assim. Bem, vou chegar e vou conhecer pessoas novas, chego lá. Eu lembro-me de ir no táxi a ver tipo um francês, tipo com o meu nome no aeroporto, à minha espera, que era tipo da empresa que eles tinham contratado. Ele não falava muito bem inglês, o meu inglês também não era tipo safou para ter o trabalho, mas eu tinha que pensar tipo 3.000 anos antes de falar, estás a ver? Yeah. É normal. Eu lembro de ir de táxi, bué da escura, e estar a passar ainda me lembro, era a música do R. Kelly, o Ignition, e eu, ei, que anda clássico. E chegar à casa, uma casa para aí com 4 ou 5 quartos, e eu chegar lá e estar completamente vazia. E eu, ok. Vem mais malta. E eu a perguntar, era o Mateo, e eu a perguntar tipo, ok, tipo, isto é normal, eu vou ficar aqui sozinho. No entanto, eu fiz tipo, houve uma coisa que eu falhei completamente, que foi nos carregadores, ou nos adaptadores das fichas. Esqueci-me completamente que eram diferentes. Ou seja, cheguei lá, não tinha bateria no telemóvel, não tinha bateria no portátil, não tinha bateria em lado nenhum. Quase nem para dizer à minha mãe que tinha chegado bem, consegui. E eu lá sozinho, lembro-me de sentar na cama, bem, isto é assim que começa. Eu estou a imaginar isso parece bué triste. Foi. Uma casa vazia e tu lá sozinho. Escuro e eu lá sozinho. Sem bateria. Sem... Mesmo. E eu depois tipo perguntar logo a francês, ok, há aqui um supermercado, onde é que posso ir? Ele disse-me, olha, no final da rua não tinha bateria no telemóvel, tinha aqui mesmo por indicações, estás a ver? Mas depois foi bacana e tipo, acho que logo o primeiro dia era um domingo. Eu basicamente cheguei no sábado para aí à 1 da manhã. Tive o domingo sem trabalhar e na segunda-feira começar a formação. É que eu nem tive tipo uma semana, tipo como a maioria dos meus colegas. Mas acabou por ser uma experiência boa logo do início, porque eu lembro de ir tipo buscar os adaptadores e ao supermercado e encontrar um casal de velhotes que tipo perguntei-lhes, olha, onde é que isto é? E eles quase que me agarraram pela mão e foram lá. Foste bem recebido? Não, fui muito bem recebido. E Cork, estávamos a falar disso no outro dia, Cork é uma cidade que eu não quero exagerar, mas pelo menos no centro da cidade tu sentes que é metade irlandesa, metade estrangeira. Principalmente tipo espanhóis, franceses e italianos e polacos, mas os polacos acho que é uma... Agora muitos, desde que o Bolsonaro ganhou as eleições, que tem aumentado. Eu reparei numa cena quando estivemos na Irlanda que para mim foi estranha, que é qualquer sítio onde nós fôssemos havia alguém brasileiro e que não falava connosco. Okay. Ele via-nos a falar português e como, olha, por exemplo, estava um rapaz no nosso quarto que dizia que não falava a mesma, não nos percebia. Mas é normal. Isso, sabes que eu fui para lá basicamente para falar com 80% brasileiros e 20% portugueses. Na altura até eu fui contratado porque ia haver os Jogos Olímpicos no Brasil. Sim. Em 2016. E obviamente era uma oportunidade enorme para a Airbnb expandir no Brasil. E isso foi sempre um feedback que eu tive. Eu falava com os brasileiros, eu falava devagar e eles entendiam-me. Mas a verdade é que nós portugueses estamos muito mais habituados ao sotaque brasileiro, porque tu ligas a SIC ou ligas a televisão e há 20 anos que ouves, enquanto eles não têm este tipo de interação com os portugueses, entendes? E para eles há algumas expressões que são completamente diferentes, que eu tinha que mudar. Como eles têm expressões que também nós não percebemos. Sim, exatamente. Mas nós estamos muito mais habituados. Nós estamos muito mais habituados. E há tipo este estigma que eles não entendem. Eles próprios pensam, os portugueses falam, e quando falamos muito rápido, entre nós, portugueses... Como está a acontecer aqui agora? Como está a acontecer aqui agora. Neste momento, se houver um brasileiro que não está habituado a português de Portugal, já desligou e, por exemplo, já meteu um unlike, se houver no teu... Não, está a brincar. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Não, mas isso acontece e há tipo esse estigma também deles próprios pensar, mas quando vocês falam muito rápido
nós temos dificuldades. Mas a verdade é que eu tive ao telefone e a mandar e-mails e tudo por volta de 9 meses, digamos, naquela posição quando fui contratado, e nunca tive nenhuma interação com um brasileiro que tive dificuldades. Ok. Eu adaptava um pouco o meu... Eu falava com o sotaque português, havia colegas meus que metiam mesmo por causa de ter a melhor qualidade, uma coisa assim, uma melhor pontuação, falavam mesmo com o sotaque brasileiro. No meu caso, a maior parte, principalmente mulheres mais velhas, tipo senhoras mais velhas, não sei o quê, até gostavam, eu estou a falar com português e não sei o quê. Era engraçado, mas eu tinha o cuidado de falar bem mais devagar. Yeah. Claro, E adaptar algumas expressões, por exemplo, ecrã, não existe, é tela. Havia algumas coisas que se eu dissesse, acho que rato do computador também era... eles diziam outra coisa, se calhar, mas a tela eu lembro-me que havia uma ou duas expressões que eu tinha que mudar, que eu sabia sim. que não havia volta, eles não iam entender. Mas já tirando isso, é completamente tranquilo. Perguntas, mais? Yeah, chuta. Estás mesmo aqui cheio. Sério? Tens um bacana que é teu stalker. O gajo segue-te para todo lado, sabes? Um fã. Não. Tens um fã. Não sei. Eu tenho um fã. Yeah. Eu, Mandou 10 perguntas. O gajo mandou 10 perguntas. Eu não vou ler todas, não é? Ok. Até tenho medo. Pá, também não quero estar a ofender a pessoa. Olha, esta é boa. Que tem a ver com isso da Irlanda. De 0 a 10, quão feliz ficaste pela primeira vez? Quando ficaste pela primeira vez que se viste posto na Irlanda? Aí fiquei muito, muito contente. Porque eu fui para lá a pensar, se eu não gostar, daqui a uma semana estou de volta. Ok. Entendes? E porque foi esse, eu não, quando saí daqui, não pensei, ok, vou para lá, vou fazer vida. Foi simplesmente, estou a 2 horas de voo de Portugal, se eu não gostar, volto para trás. E foi exatamente isso. E nunca imaginei na minha vida fazer até ter posições em que ia só falar inglês, entendes? Em que não falava português. Porque, lá está, como eu te disse, eu falava inglês, mas era um inglês de universidade. Era um inglês teórico. Falava qualquer coisa, daí conseguir, com licença, o trabalho, mas demorava muito tempo a falar. Por exemplo, se tivesse pessoas a terem conversas como eu e tu estamos a ter aqui, eu quase não falava. Porque o tempo de eu pensar e dizer... Já foi, e isto acontece a muitas pessoas que estão a aprender línguas. E a mim acontece. eu, de 0 a 10, para responder à pergunta, 10, sem dúvida alguma. Okay. Porque eu mudei, quando foi oficialmente, eu passei para Team Manager, em que eu não tinha experiência como manager. Eu tinha trabalhado em associação de estudantes, tinha trabalhado em algumas equipas e liderado equipas pequeninas, tipo nos eventos, às vezes umas coisas completamente informais. E num espaço menos de um ano, neste caso, quando fui para a Irlanda, então, eu fui para lá no dia 16 de maio e no dia 28 de janeiro candidatei-me a manager e comecei, depois de vir de Bucareste, comecei no dia 16 de abril, no dia 21 de abril, desculpa, ao 22 de abril, como manager. E tinha uma equipa de 15 a 16 pessoas, internacional, tipo com 2 russos, 2 espanhóis, 3 italianos, 2 franceses, e eu tinha 23 anos, estás a ver? Isso foi tipo, uau, ok, estou na Irlanda, não conhecia ninguém aqui. De repente tu, que estavas num quarto sozinho, né? Começas a pensar, ok, se calhar valeu mesmo a pena. Não, e foi o timing também, porque eu candidatei-me, eu lembro perfeitamente de pensar, ok, eu não ia me candidatar a manager. E foi tipo, na mesma semana houve a oportunidade de ir para Bucareste, porque estávamos a abrir escritório pela primeira vez na Roménia, com Airbnb, e eu na altura já estava a trabalhar que ele chamava tipo uma posição que era um anjo, que era basicamente tu já não estavas ao telefone, não tinhas a pressão de estar ao telefone ou mandar mensagens, mas ajudavas as pessoas que estavam, entendes? Era tipo um expert, estás a ver? Estavas no floor, no piso, e alguém tinha uma chamada e não sabias nada o que fazer, e vinha ter contigo, olha, e faz isto, estás a ver? Então deram uma oportunidade. Bem, eu candidatei-me a ir para Bucareste durante 2 meses, ou 3 meses naquela altura, e na mesma semana tive a entrevista para manager. E eu não ia me candidatar a manager, foi a minha TL, minha team lead na altura que estávamos a ter um one-to-one, e ela, então, mas não te vais candidatar? E eu tenho 23 anos. Eu na altura nem disse, eu disse, então, mas eu vou candidatar para manager, já viste a minha idade? Tipo, estou a lidar. Eu tenho colegas de 60 anos, 55 anos, tipo de culturas completamente diferentes. Vão candidatar a manager?
não tenho experiência como manager. E ela, não, lá está, ela convenceu-me e disse, salientou algumas qualidades e qualquer coisa, e eu, ok, vamos a isto. De qualquer das formas, o não está garantido, né? Yeah. Mas eu lembro de falar com um rapaz português na altura, que estava bastante acima de mim, e passado alguns anos estávamos na mesma posição, mas ele era, quando eu estava naquela posição de anjo, ele acabava por ser um bocado meu manager também. Ok. O manager do anjo. Yeah, Aí, um bocado assim. Ele era tipo Deus. Neste, É isso que eu estava a ver. Yeah. Pô. Mas eu lembro de falar com ele e ele tipo virasse para mim tipo, ok Miguel, então como é que tu vais te preparar para a entrevista? E eu, tipicamente Tuga, vindo da faculdade, eu apareço lá e Improviso. E elas perguntam-me coisas e eu improviso. E foi aí que foi um bocado de choque de... Ele fez-me ver tipo que ali não havia tipo improvisos. Tu tinhas mesmo que te adaptar, tinhas que responder de uma certa forma, tipo a Star Technique é muito conhecida para tipo, conseguires adaptar a tua resposta, o teu discurso para realmente ter um impacto no entrevistador. Ok. Havia várias Como coisas. por exemplo, dá-me dois. Era por exemplo, a Star Technique é tipo ser específico, estás a ver? Dar exemplos. Por exemplo, qual foi o teu maior obstáculo e como Ok. quando, as, Como é que per- ultrapassaste? quando as pessoas te perguntam qual foi o teu maior obstáculo na tua carreira, Sim. elas querem ouvir o teu obstáculo, mas querem saber o que é que tu fizeste, como é que o identificaste, como é que o que é que pensaste, o porquê de não agir de uma determinada forma e o que é que fizeste e qual foi o resultado. Entendes? O R de star até vem de results, estás a ver? De resultado. As pessoas gostam de saber, principalmente se há uma coisa que consegue ser medida metricamente, digamos, objetivamente, as pessoas gostam de ouvir um 10%, um 15%, um 20% a mais ou menos, conforme a situação em questão. E tudo isto eu não ia fazer. Se eu não tivesse falado com o João na altura, com esse rapaz, Sim. de longe eu não ia ficar com a posição. Ok. E ele perdeu uma hora da vida dele, que sem qualquer responsabilidade, simplesmente tipo, disse: se fores para lá vais ser queimado, tipo, não, Sim. tipo, vão-te meter num buraco e pisar e não vais conseguir sair lá. E a partir daí, tipo, preparei-me para a entrevista, coisa que não ia fazer, e acabou por correr bem. E depois fiquei com o melhor dos dois mundos na altura, porque Eras um fui- anjo. era um anjo, fui ser anjo para Bucareste, ou seja, um anjo internacional. Fui para Bucareste, que foi uma experiência brutal. Tipo, ir em trabalho 2 meses e viver em Bucareste e literalmente tipo, acordar, viver a vida Sim. lá por 2 meses. Não foi muito longo, mas Isso foi o que me estavas a contar no outro dia que tiveste só. Não foi esse que tiveste em casa. Já não me lembro yeah, bem. isso foi mas Manila, Ok, foi nas Filipinas. Ok, Yeah. ok. Filipinas foi o ano a seguir, basicamente. Ok. Porque fui para Bucareste, depois voltei e deram uma oportunidade de ir para Bucareste 2 meses como anjo e voltar para ser manager. Então eu acabei por ficar com as duas coisas que eu tinha concorrido. Foi brutal. E em Bucareste já tive algumas. O pessoal já sabia que eu ia ser manager, então acabava por dar-me as tasks, as tarefas mais fáceis, estás a ver? Para me adaptar. Mas foi muito, muito bom. Foi brutal. E depois vim de Bucareste, comecei com a minha equipa. Estava mesmo muito excitado para começar, estava bué contente, projetos e coisas, mas não tinha experiência. Uma das coisas que me ajudou bastante foi o facto de eu conhecer o produto muito bem, ter sido antes, estás a ver? No que me faltava de saber gerir pessoas e até performance, estás a ver? Eu consegui compensar de certa forma com o facto de saber o produto muito bem. Então os meus agentes na altura acabaram, mesmo que eu não fosse muito bom manager na parte de gerir pessoas na altura, também não tinha experiência, eles acabaram por começar a respeitar-me porque eu sabia muito bem do O que é produto. que estavas a fazer? Eu sabia, eles perguntavam uma coisa e eles estavam todos a panicar e eu tipo, já tinha visto 100 daqueles, estás a ver? Yeah. E eu, ok, faz isto, isto e isto. E eu acho que acabei por ganhar o respeito dos meus agentes assim. E começaste a aprender a lidar com as pessoas. Yeah. E depois há Também cursos, yeah. há coisas que aprendes, nem com cursos consegues aprender, há coisas que é tipo on the spot, há coisas Acho que isso acontecem. é uma coisa bastante importante. Eu trabalho em cozinha e a parte complicada Estás a disso, trabalhar bem. de liderar uma equipa, é mesmo isso. É tu, cada pessoa, tens que lidar com ela de uma maneira diferente, específica. Não é? Não sei, neste caso, pá, não deve ser da mesma maneira, mas é muito complicado, ainda por cima, com 23 anos, que ainda estás a conhecer mais ou menos a ti, Yeah. como pessoa,
teres que liderar uma equipa e lidar com outras pessoas. Yeah. E a cena, neste caso, havia uma componente também extra, que era só internacional. Da forma que eu falava com os italianos, não ia falar com os russos, por exemplo. E havia uma componente cultural enorme ali. E era, para te ser sincero, era a parte mais interessante do trabalho. Porque em Cork, na altura não pensava nisso. Eu estava na Voxel para crescer e aprender e tudo isso. Mas havia... Em Cork tens empresas muito maiores que dão condições muito melhores, entendes? Mas eu, principalmente no início, eu ia para o trabalho e lembro-me de subir as escadas e pensar: eu nunca fiz Erasmus na faculdade, mas eu sentia que estava a ter Erasmus, mas a trabalhar. Porque entravas, eu tipo, até chegar à minha secretária já tinha falado com 10 pessoas de partes da Europa completamente diferentes, estava a falar inglês, uma língua que não era neste caso a minha segunda língua, aí já tinha falado com russo, com italiano, até colegas meus começaram como agentes, já eram managers também, ou eram qualidade, ou eram trainers, formadores, desculpa. E eu lembro-me perfeitamente, e lembro de falar com amigos meus ou com a minha família e dizer: pá, eu nunca fiz Erasmus, mas a verdade é que estou a ser pago para fazer um género de Erasmus, entendes? Mix de culturas. Foi muito, muito fixe. E é por isso, eu acho que é por isso que Cork acaba por ser uma cidade tão fixe, por acaso. E a empresa onde eu estava. E Manila? Manila veio depois. Manila veio um ano depois de eu ser manager. Mais de um ano e meio, mais ou menos. De eu ser manager. Eu, na altura, eu sempre tive a ideia: ok, vou fazer aqui umas experiências com a minha equipa. Eu tinha esta métrica em baixo, vou experimentar fazer isto e aquilo. E houve algumas coisas que acabaram por ter grande sucesso. Uma delas em particular, que acabou por acho que acabou por fazer um bocado a mudança na minha carreira, para te ser sincero. Okay. Porque como eu disse, eu estudei Línguas e Humanidades, nunca tive uma cadeira de estatística que aquilo era quase dado, toda a gente tirava 18, é verdade. Não era Max, mas era uma coisa parecida. Yeah. E acabei por estar envolvido num projeto que para mim tinha sido feito com Excel, uma coisa assim, era só para mim. Yeah. E o meu grupo manager na altura dizer: ok, tipo, pegaste na equipa com esta métrica, estava a 40, na altura era NPS, é uma das coisas que as empresas que estão em expansão utilizam para entender se estão a fazer um bom trabalho ou não. É basicamente, tu recomendarias esta empresa a um amigo ou a família, sim ou não? Sim ou não, de 0 a 10, entendes? Okay. E naquela métrica estavam bastante abaixo do objetivo, e eu em um mês, pegando naquela equipa, acabei por mudar tipo para 60, estás a ver? E eu estava a ter uma reunião one-to-one, porque tinha tipo uma reunião a só com o meu manager todos os meses, e ele perguntaram-me: então, mas o que é que aconteceu aqui? Tipo, é acaso? E eu pensei: fiz uma experiênciazinha com a minha equipa, está a correr bem, mas eu estava contente comigo, mas não pensei que eles davam essa liberdade? Davam, okay. Davam. Acabou por ter um impacto brutal. E daquela pequena conversa, literalmente um mês depois de eu começar com aquela equipa, e isto já foi para aí 6 meses depois de eu ser manager na altura, estás a ver? Mas o meu grupo manager vir e: ok, temos que explorar melhor isso. Eu expliquei-lhe: ok, isto é o processo que eu estou a fazer, isto é a mudança, estás a ver? Isto é a maneira como eu consigo reduzir as notas más. Isto é como eu consigo aumentar ou melhorar a experiência do cliente. E ele ficou tipo: nós não estamos a fazer isso. Mas eu não sabia, eu estava a fazer aquilo para a minha equipa, estás a ver? E eu era novo manager também, eu tinha que dar o litro, tinha que mostrar resultados, de outra forma ia para a gente outra vez, porque era tipo um ano ou uma coisa assim que estavas tipo temporário, não estavas permanente como manager. Davam-te oportunidades, se tu não merecesses. É isso, se tu fores um manager de porcaria, tipo, voltavas para trás. E aquilo tipo explodiu completamente. Eu lembro-me de em um mês estar a dar uma entrevista com todos os group managers, ou seja, todas as pessoas que estavam acima de mim, e operational manager, que era 2 níveis acima de mim, eu com uma apresentação a explicar: isto é o que eu faço, isto é tipo o impacto que podemos ter, mas isto já tipo de uma coisa bué esquematizada, coisa que eu não sabia. Mas o departamento Continuous Improvement, o departamento tipo melhoria contínua, basicamente, ajudou-me a meter aquele plano tudo junto e trabalhar no plano de forma a que fosse uma coisa que o pessoal que estava bem acima de mim olhasse e pensasse: ok, isto tem lógica. E acabou por ter um grande impacto, porque foi não só aplicado em todo o Cork, todo o escritório que tínhamos em Cork,
eram para aí 500 pessoas, uma cena assim. Foi aplicado também em Bucareste, foi aplicado em Manila. E depois eu acho que a Airbnb acabou por utilizar também o projeto para outros escritórios que eles tinham com outros parceiros. Parabéns. Obrigado. Eu não sabia dessa parte. Não, é uma sabia. coisa mais detalhada, entendes? Mas literalmente isso foi tipo a minha grande rampa de lançamento. Ok. Mas aí, basicamente, eu já estava tipo há um ano a ter sempre. Havia tipo uma lista de 40 melhores equipas, estás a ver? Sim. E eu estava sempre ali no top 3, estás a ver? Eu tinha gosto em estar ali no top. Os meus agentes sabiam. Eu tinha, por exemplo, eu lembro de uma espanhola, não vou dizer o nome, né? Mas eu lembro de uma rapariga espanhola que ela. Eu estava-me bastante bem e dou-me ainda bastante bem com ela. E ela dizia: epá, eu estou chateada com a empresa. Tipo, o objetivo é, por exemplo, 10, imagina. E ela estava sempre nos 8, estás a ver? E eu falava com ela, pá, tens de estar ali nos 10 ou nos 11, ou uma coisa assim, vamos fazer isto, isto e isto. Eu lembro várias vezes ela dizer: eu estou a trabalhar, eu vou atingir os 10 ou os 10.5 como tu queiras, mas é por ti, não é pela empresa, estás a ver? Porque ela sabia quando me importava. E eu era, eu preocupava-me com ela e tudo isso, estás a ver? Eu fazia, é sempre tipo a ideia que eu sempre tive foi, eu dizia isto aos meus agentes, tipo, eu quero que vocês continuem a trabalhar exatamente como estão a trabalhar, mas atingirem mais. Porque há sempre maneiras de trabalhares mais, tipo, melhor, basicamente, com o mesmo nível de esforço. Mas então Manila acaba por ser curioso, porque a minha namorada estava, a Anaís estava em Manila durante 2 meses a dar formação, porque ela era trainer, era formadora, e eles estavam a aumentar o número de pessoas em Manila, no escritório e tudo isso. E eu, ok, depois de 2 meses, tenho a oportunidade, tenho casa lá e tudo, em Manila, não no El Nido, mas fui passar 2 semanas a El Nido, às Filipinas. E eu fui ao escritório, quando estava em Manila 2 ou 3 dias, só dizer olá, conhecer o pessoal, porque eu não conhecia, só por mensagem. E passamos as férias. Eu lembro-me de voltar para trás. Nós fazíamos escala no Dubai, Manila, Dubai, Dublin. E estávamos parados e ela recebeu uma mensagem no WhatsApp. Sorry. Desculpa. E ela recebeu uma mensagem a dizer, tipo de um dos managers de lá, a dizer: ok, olá Anaís, o Miguel já está de volta a Cork. E nós, ok, isto é estranho. Basicamente eu voltei a Cork. Na segunda-feira fui para o trabalho e a primeira coisa que recebi foi uma mensagem da minha manager na altura a dizer: não queres ir para Cork não queres ir para Manila 3 meses, precisamos de ti lá. Yeah. E eu, tipo, a Anaís acabou de chegar, estás a ver? Toda a gente sabia que nós estávamos juntos na altura. Isso acabou, tipo, tivemos que pensar muito na altura, mas eu decidi ir, era uma oportunidade. Estive lá 3 meses, mas eu não tinha nenhuma equipa. Foi a primeira vez que eu tive um cargo, sem ser agente, neste caso, em que tive uma equipa, desculpa, estava a ser mais consultor, estava mais a trabalhar só na melhoria contínua das estatísticas. Eu basicamente havia tipo 10 managers, ou 9 managers, uma coisa assim, para 200 pessoas, que era aquele grupo de pessoas que estavam a aumentar, e tínhamos 3 problemas, e eu literalmente cheguei lá e, ok, temos que melhorar estas 3 coisas, e eu comecei a investigar, estás a ver? Okay. E reportava semanalmente. Mas essa altura foi complicada. Foi tipo do nível pessoal. Eu adorei o trabalho que estava a fazer. Sim. Os horários eram complicados. Trabalhava das 4 à 1 da manhã, mais ou menos, porque estávamos a fazer o suporte do Reino Unido, na altura. Nós estávamos em Manila, 7 horas à frente. E eu ia para o trabalho às 4 da tarde, vinha do trabalho à 1 da manhã, às vezes até vinha a pé, porque pá, eu estava numa bolha. A verdade é essa, tipo, ali no BGC, a gig, não havia crime quase, estás a ver? E eu lembro perfeitamente de chegar lá, ok, está a bom tempo, e de junho a setembro, fui no 11 de junho a 11 de setembro, e estava calor, era inverno, Yeah. mas estavam 30 graus, mega úmido, e eu ia para, isto está bom, não está a chover, vou ao trabalho. Tipo, era tipo 1 km e qualquer coisa. Tipo do meu condomínio. Não era longe. Exercíciozinho depois do trabalho. Eu chegar completamente tipo, molhado. Estás a ver? Era o suor, era o calor, era tipo a umidade. Depois é que eu entendi que eles metiam pó talco. Tipo assim. Sério? Por causa da umidade. Porque seca, estás a ver? Tu não soas tão. E cheiras a bebê também. Que é dar ali um. Não, tenho 30 anos, mas cheira a bebê. Exatamente, é jovem. Então eu fui para lá. Na altura, no início, tinha alguns colegas meus de Cork ainda lá.
foi fácil a adaptação, porque tinha 3 ou 4 amigos meus de Cork. Estava a ver o Mundial, ou seja, Yeah. estava a ver os Jogos do Mundial em 2018. O Mundial foi 2018, uma cena assim. Acho que sim. 2018, já. E estávamos a ver os jogos às 2 da manhã e 3 da manhã, tipo num pub. Yeah. Os filipinos não gostam de futebol. Arranjar um sítio que passasse futebol num stream que estava a parar e com má qualidade era tipo. Era um jackpot, estás a ver? Quantas vezes eu estava sozinho em casa às 2 da manhã a tentar ver o jogo de Portugal. Portugal-Irão, uma cena assim, lembra bem. Não andar a saltar e não sei o quê, porque Portugal estava quase a levar gol. No início não foi tão mal porque tinha amigos meus lá, mas depois, passado um mês, todos foram embora. E fiquei lá, não todos, eu fiquei com mais 2 amigas, estás a ver? 2 amigas, 2 colegas de trabalho, Sim. mas era um bocado diferente. E fiquei lá 3 meses. Eu tinha um countdown, tinha literalmente a passar tipo segundos para baixo, estás a ver? Até 11 de setembro, que foi o dia que eu voltei. Mas é porque eu não conseguia fazer nada. Tipo, era aquilo que eu no outro dia estava a falar com alguém que também começa a trabalhar tarde. Eu começava às 4 da tarde, eu tentava ser produtivo de manhã durante a semana. Eu percebo o que é que estás a dizer. Eu acordava tipo às 10 ou acordava às 10 ou 9h30, ia ao ginásio, ia à piscina do hotel, ia a um francesa que é o Polo, tipo, tinha sanduíche e não sei o quê, sanduíche de atum, era a minha preferida. E voltava ao hotel, lia ali um bocado, uma coisa assim qualquer, almoçava porque ia buscar leitão ao supermercado que estava atrás da minha casa, e almoçava a ver o Forge and Fire do History Channel, que passava todos os dias. Era o Forge and Fire ou um gajo no Alt Park, no Quénia. Era aquilo que eu vi. E depois ias trabalhar e estavas até à 1 da manhã. Literalmente, eu sentia que estava à espera das 4 da tarde ou das 3h30. Chamava o Grab, que não havia Uber, acho que era o Grab. Ia para o trabalho de carro e depois chegava à 1 da manhã. Tipo, o pessoal todo que eu conheci lá que trabalhava lá também, europeus ou australianos ou americanos, havia muitos americanos lá. Para os filipinos, tu és branco, és americano. Era tipo protetorado na altura, não agora, mas há muitos anos. Era colónia espanhola, depois passou a ser tipo protetorado americano. Mas tipo, eu não conseguia ter uma vida, porque todos os meus colegas, amigos meus, iam jogar a bola às 6 da tarde ou 7 da tarde, que havia lá um campo, um sintético que nós alugávamos. E eu tipo estava a trabalhar, estás a ver? O auge da minha semana era sábado e domingo que eu ia jogar a bola. Estás a ver? Às vezes era chuva, por exemplo, lembro perfeitamente de ir jogar a bola a primeira vez tipo um sábado, uma cena assim, tipo, estás num grupo que não sabes ninguém, mas era literalmente pagavas 5€ e metiam-te a jogar, estás a ver? E era tipo equipas a sair. Eu acho que há aqui alguma pergunta sobre o jogar a bola. Não, a sério? Certeza, Vê lá. Como é que tu fazes para jogar futebol e nunca corres? Ei, eu sei quem é que fez essa pergunta. Portanto, ele estava aqui como se nós não soubéssemos a verdade. Eu sei quem é que fez essa pergunta. Ele é aquele jogador eu sofro que fica, de bullying. Passa. Ainda ontem o meu irmão disse-me isso. Ele disse isso: tu tens muita técnica, não sei o quê, mas se tu corresses, tinhas sido jogador de futebol. Mesmo ontem disse-me isso. Eu, obrigado. Mas ele diz-me, tenho a certeza que foi o meu irmão, Filipe. Eu corro. Eu era defesa esquerda, eu jogava com o Domingos. Houve uma altura que até tínhamos ali uma rival. Éramos Mas rivais. és um jogador inteligente. Para que estás-te a cansar? Se calhar já estava com a cena de melhoria contínua. Quando menos eu correr e continuar a fazer bem, menos me canso, estás a ver? Se calhar foi isso, eu é que não sabia que tinha essa cena. Eu agora jogo ali a meio campo. Eu corro ali um bocadinho, até corro. Agora com esta barriga, é por isso que eu tenho a perna traçada. Que essas pessoas não, por acaso não, mas tenho barriga. Eu tento. A minha resposta é: eu tento. Está bem? Ok, eu acho que ele aceitou. Eu acho que ele aceitou. É. Não há Neymar hoje em dia. Não precisas correr muito. Espalhas ali. Eu tenho menos cabelo que o Aymar. Durante quanto tempo é que tiveste medo do arranca-olhos do João Pinto? João Pinto. Isso foi o Lopes, de certeza absoluta. Yeah. Ou alguém, pronto. Eu tive para aí um aninho de traumas. Mas o que é o arranca-olhos do João Basicamente, foi para aí no Mundial de 2000 ou 2002. Isto deixa eu ver lá há quantos anos é que isto foi? Quase há 20 anos. Éramos muito putos. Em que o João Pinto espetou um murro no árbitro e levou vermelho. E o Lopes era tipo péssimo. Ele era Ainda tipo, ainda hoje, mas agora está mais calmo. Mas quando tínhamos para aí 10 anos, ele tipo, todos os putos que eram da idade dele ou mais novos sofriam de bullying ou de pressão, porque ele era mau. E houve uma altura que ele
andava tipo com a cena do arranca-olhos a João Pinto, por alguma razão. O João Pinto era mau, estava murros nas pessoas, nos árbitros, e ele andava tipo atrás de nós, tipo assim, para arrancar os olhos. E eu tinha para aí 7 anos, ou 8 anos, não sei. 2000, acho que foi 2002, Mundial, não é? 2002, então tinha 9 anos, e pá, se calhar um aninho de traumas. Epá, E hoje em dia tenho miopia e estigmatismo, talvez A eu pala não do me lembro. Lopes. Talvez, eu não me É. lembro, mas talvez ele tenha Tá mesmo sempre- tentado. Estar-te aqui com os Ele tenha dedos. agarrado nos Yeah. olhos. Não sei. E ficaste, foda-se. Mas, yeah. Pode ter sido isso. não Epá, sei. mas ele agora já não está assim, sabes que eu agarrei nele e tornei uma pessoa diferente. Epá, O e gajo agora tem parabéns. pinta, Parabéns. Está em pinta. tá, faz desenhos. Ah, e- sim. Ah, ele pinta. Não tem pinta, ele Não, pinta. não. Ok. Pinta nunca teve. Eu sei. Portanto, aconselhas. Outra pergunta também, que é boa. Aconselhas pessoal de jovem, faixa etária dos 18 a 30 a emigrar? É vaga. É esta vaga. pergunta. Conforme para que país também. Conforme a área. A verdade é que o que eu encontrei na Irlanda, e acho que tipo, a carreira até agora tipo, fala por isso, eu não iria encontrar aqui. Mesmo que eu fosse exatamente para a mesma área, eu nunca iria tornar-me group manager, por exemplo, tipo em 2 ou 3 anos. Eu nunca tinha ido para Bucareste, viver lá 2 meses, nunca tinha ido para Manila, viver lá 3 meses. Neste momento não estaria na Apple de certeza absoluta. Aqui há uma pergunta sobre. Mas continua. Mas conforme a personalidade, conforme tipo o que eles têm aqui também. Na altura eu tinha acabado a licenciatura, não tinha namorada, não tinha nada que me prendesse aqui. Então tive essa ideia, ok, não tenho nada a aprender. Obviamente tinha a família, entendes? Mas Sim, estava sim, a 2 horas de voo. Em geral sim, mas acho que cada caso é um caso. Mas a verdade é que a realidade é O que é que completamente te diferente. respondes quando te dizem que cada vez estás mais parecido com o Steve Jobs? Ei, não, acho que nunca me disseram isso. Pergunta. É? É a pergunta. É a pergunta. Eu estou parecido com o que é que Acham dizem? que estás parecido com o Steve Epá, Jobs? agora que eu penso, estou careca, mas eu fiquei gordinho. E eu ganhei 10 quilos no último ano. E o Steve Jobs não ficou assim tão gordinho como eu, acho eu. Por isso nessa parte é um bocado diferente. Epá, nunca ninguém disse isso. Estão-te a mandar assim indiretamente. Epá, não sei o que é que é deixar. Epá, fico Ele contente. quer ficar com aquela carinha tipo, estou Fico orgulhoso. contente. Estou Pronto, orgulhoso. tá. É um elogio, pronto, está bem. Deve ser. E agora a pergunta de há bocado, que é: achas que o João Almeida pode bater o Pogacar? Pogachar. Pogacar. No giro. Por quanto tempo? Ó, em quanto tempo? Se pode bater e por quanto tempo? Epá, isso é ser um bocado ambicioso e muito positivo. Eu quero acreditar que sim. Eu quero muito acreditar que sim. No entanto, tipo, o Pogacar nos últimos anos, bem, esta volta à França bateu em todos. Obviamente, tipo, muitos caíram no início e tudo isso, mas a verdade é que o gajo não deu qualquer hipótese a Mas ninguém. nós na última volta não houve lá uma batota qualquer que uma senhora mandou hoje. Foi isso, mas mesmo na primeira semana houve várias quedas. E o gajo que acabou por ganhar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, o Roglic, que também é esloveno, neste caso, teve que abandonar, tipo, passado uma semana, porque ele caiu 2 ou 3 vezes. E ele era, tipo, o maior rival desse Pogacar. Eu quero acreditar que sim, mas ainda falta um bocadinho ao João Almeida. Epá. Quem é que fez a pergunta? Yuri, de certeza absoluta. Yeah. Yeah. É o meu amigo do ciclismo. Okay. É só Yeah, é o que- que estávamos a dizer. Yeah. Eu não fiz a pergunta há bocado, mas estava aqui porque eu não percebo nada de ciclismo. Yeah. E estava a mandar para o ar. Yeah. Porque eu não estava a perceber a pronúncia, o nome. De Yeah. onde é que este nome vem? Pogacar. Pogacar, quem é este E tu gajo? disseste isso, Este isso gajo. é uma app. Já. Isso é uma Uma app. cena assim, que é isto? É meu? tipo um Google Pogacar, Car. é, Yeah. tipo, Yeah. é um stand de carros, uma merda Yeah. assim. Por acaso era... Não, mas eu acho que ele é esloveno. Yeah. Pogacar. Ok, boa pergunta aqui. Não. Não, espera, calma. Não. Última pergunta. Mas eu acho que este teu fã é aquele fã que eu te falei há bocado. Ele puxa web pelas perguntas. Esta é um bocado vaga, mas boa. Se levasses com um torrão se levasses com um torrão de terra na cabeça, isso alterou de alguma forma a tua percepção do mundo? É o que Durante está aqui aqueles escrito. 10 segundos, de certeza absoluta. Isto é o que está aqui escrito.
Yeah, durante 10 segundos, certeza absoluta, porque eu estava a ver estrelas e caí no chão. Ah, mas isso é uma história. É uma história. É uma história. Entre ali na fronteira, entre Nadrupa e Miragaia, A Nadrugaia, a Nadrugaia, aquela fronteira ali, houve uma rixa. havia rixas de vez em quando. Foi onde o Lopes, por acaso, começou a pintar. Acho que foi a primeira interação que ele teve até com o grafite e tudo isso. E nós, de vez em quando, ao fim da tarde, tínhamos as ideias de andar tipo à pedrada uns aos outros. Era giro. Mas na altura não era bem pedrada, era torrões de terra, que é um bocadinho melhor, porque eles Yeah, batem yeah, a maior isso. parte deles e tipo, Desfazem. desfazem-se. Não é? Então havia ali uma batalha. Tipo, era uma estradinha assim no meio e havia tipo pessoal a tirar de um lado ao outro. E eu era puto, epá, não sei, devíamos ter tipo 11 anos, epá, não sei, éramos bastante novos. E eu era mitra, era pequenino na altura. Era Eu pensei, mitra. sou mais pequenino, também não me acertam, né? Mas estava enganado, porque eu atirei, comecei a correr, tipo, ei, agora tipo atirei a última e comecei a correr tipo a fugir e aparentemente aquilo parecia tipo um jogo, porque eu estava a correr e aquilo foi tipo, alguém atirou, já não me recordo, acho que foi o Lopes ou uma cena assim. Só podia. Só podia, o terror, né? Yeah. Eu arranquei Ele é que olhos devia a João ser, Pinto. ele é que devia ser o Às mitra. tantas ele tentou-me arrancar os olhos depois agora. Mas alguém atirou um terrão, mas era tipo uma jarda assim gigante e estava um bocado mais seca, Não se desfez. não se fez. Tanto aquilo, tipo, eu estava a correr e só senti tipo assim, pá, na cabeça e caí no chão, tipo assim, mesmo como se fosse um tiro, mataram-me. E caí e fiquei lá tipo uns belos segundos. E o pessoal juntou-se todo, porque eu fui Yeah, abatido. caiu. Fui abatido, estava lá, soldado. E durante aqueles 10 segundos, certeza absoluta. Depois desses 10 segundos, eu acho que não. Quero acreditar que não. Não achas que é graças a isso que hoje estás a trabalhar para a Apple? Não. Não? Não é por ter levado com torrão na Pá, não cabeça. sei, pode ter feito aí umas merdas. Epá, por isso, calhar. Talvez, nunca se saberá. Yeah. Yeah, mas Bem. essa é uma história engraçada. De vez em quando falo nisso. Obrigado por teres aceito o nosso convite. Na boa, mano. Pá, é bom ter aqui a primeira pessoa da Nadrugaia a sair daquela rixa, que eles nunca foram para fora. Não. Foste a primeira pessoa, sabes? Yeah, Foste pioneiro. foi pioneiro. Foste tipo o anjo deles. Agora eles já são muito mais soltinhos, sabes? Eles agora já são pessoas. Yeah. Não, tô brincando. Graças a ti. Não é bem graças Que a na mim. altura eles Mas ajudou. tinham medo. Agora já não. Agora Agora acho que é um bocado diferente, né? Tipo, quando já tens uma pessoa ou duas lá, as pessoas já é sabem diferente. que é caso Também de já vais ver, com mais confiança. Também já estás já mais. podes ficar na casa de um amigo e não sei Yeah. o quê, tipo, Sempre é alguém que te completamente ajuda, diferente. yeah. Completamente diferente, não há comparação. Mas tipo, lá está, eu fui para lá sem conhecer ninguém, mas as pessoas que eu não conhecia, mas que estavam lá, acabaram tipo Por te acolher bem. acolher bastante bem. Foste desbravar mato. Foi Desbravar, mano. desbravar É mato. uma palavra de Miragaia. É, deve ser. Acho que faz sentido aqui. Faz. Um bocado isso, ou não? Foi um bocado assim. Com uma katana. Abriu Yeah. Foste uma katana para o aeroporto. outras pessoas irem lá ter contigo Yeah. e ter muito mais facilidade ainda. E proporcionar também umas futuras carreiras. Quiçá. Quiçá. Não, mas é isso. E tipo, pá, e do nada, tava, por exemplo, o João até, tipo, foi carnaval e tudo isso, e estava a falar com ele, tipo, simplesmente estava a dizer, pá, isto é como eu estou a viver lá e tudo isso. E lá está, é diferente, mas é como eu estava a dizer, tipo, se não gostas, tipo, passado uma semana podes vir. Podes voltar. Não Mas é em, por aí. em relação a isso, por exemplo, o João, Perdigão, ele foi para lá numa de fazer uma coisa e agora está a fazer uma coisa completamente É, diferente. completamente diferente. É. Que se ele cá tivesse ficado, se calhar não ia surgir. Yeah. Também estava na zona de conforto. Sim, E eu acho que eu sou sempre adepto de viver dentro da zona de conforto, perdes muitas outras coisas. yeah. Yeah, acabas por nunca estar tipo challenge, né? Yeah. Acabas tipo. E é isso que eu também via no meu trabalho. Tipo, eu fui subindo, mas ao mesmo tempo estava sempre a pensar: ok, passado 3 ou 4 meses já estou mais confortável. O que é que há a seguir? O que é que há a seguir? O que é que há a Queres seguir? sempre mais. Yeah, mais e até mais, agora, e mais. que agora tem demorado mais um bocadinho. Todas as semanas há coisas diferentes. Pronto, mas quanto mais alta a fasquia, também vai demorar mais a obviamente, passares yeah. à próxima. Sim, é normal. Mas já, tipo, até group manager e tudo, que já, e na altura estava a trabalhar com o João. Também estávamos no mesmo departamento, via todos os dias, às vezes até dava-lhe play e tudo. E mesmo aí, que foi tipo o meu primeiro impacto já com uma posição tipo mais alta, estás a ver? Tipo, tinha 7 team managers, eram para aí 110 pessoas, estás a ver, a reportar não diretamente a mim, mas reportar aos managers que reportavam a mim.
E aí é que começas a sentir, ok, já há muitas pessoas a serem tipo, impactadas pelas ações que tu tomas, tá? E as decisões que tomas também. Mas tipo, mesmo aí, tipo, 6 mesinhos e já estava ok. O que é que está a acontecer aqui? Yeah, já estás O que é que muito podemos mais- melhorar? Mais tranquilo. Muito, Yeah, mais, yeah, acaba por ser diferente. Yeah. muito bom. Yeah. Obrigadão. Na boa, mano. Tranquilo. Props. Malta, foi mais um episódio. Espero que gostem. Deixem feedback. Estamos no YouTube também. Like no Instagram. Spotify. Sigam as nossas páginas todas. Porque nunca se sabe o dia da manhã. Entretanto, pode acabar o podcast e depois vocês choram. Ameaça. É bem para eles ficarem. Oh, deixa-me lá. Deixa-me ver todos agora. Deixa-me ver todos. Beijinhos. Meu, Jiboia. Já não dizia isto à bué. G-Boys. Já não dizia Jiboias à bué. Os G-Boys hoje foram bons. É o Jiboia hoje foi bom. O G-Boy. E é bonito. Pelos trás. E foi isto. Até para a semana. Uhul! Olha, é o copo.